story time primeiro. Há muito tempo atrás, não sei exatamente quando, mas era na época que eu tava lá nas 8ª série da vida, por aí. Eu fui com uma amiga pra casa dela, né, depois de sair da escola. E aí quando eu cheguei lá, a mãe dela tava toda agitada, toda brava. Fui direto nela reclamando, porque a escola, de novo, tinha reclamado do comportamento da filha dela, né, da minha amiga. E aí, no meio da discussão, né, no meio das reclamações que ela tava reclamando com a filha dela, ela olhou pra mim e soltou: "Por que você não é como a sua amiga?" E eu já vi muito isso na minha vida, de pais ficarem comparando os filhos deles comigo por causa que eu tinha uma fama nessa época de quieta, de santa e tal. Era só fama mesmo. Era só porque eu era quieta, sabe? Eu era muito no meu canto e tal. Quieta externamente, sabe? Se você visse de longe, você achava que era quieta. Qualquer pessoa que fosse a minha amiga já falava que eu não era muito quieta, sabe? Mas é porque eu sou tímida, entende? Precisa ter uma intimidade ali pra ver meu outro lado, meu lado meio capeta e tal. E eu sempre tirei notas boas na escola, nem sempre, né? Nos últimos anos não, mas naquela época eu tirava notas boas na escola e dava essa impressão de que eu era uma boa garota, impressão só. Eu sempre odiei esse tipo de coisa pela comparação. Primeiro que, se eu tô andando com a sua filha, é porque eu e ela somos parecidas, sabe? A gente tem muitas coisas em comum a ponto de ficar andando juntas por aí. Ou seja, eu sou como ela, mas a mãe, normalmente, esse tipo de mãe não conhece a filha, não conhece o que ela passa. Muitas delas achavam que as filhas dela poderiam me influenciar, sendo que poderia estar acontecendo ao contrário ali. Tinha um porquê de andar com essas meninas, sabe? E ao contrário das mães delas, eu conhecia elas, eu conhecia a situação que elas estavam passando por até estar na mesma escola e conviver com elas. E eu sabia por que elas estavam daquele jeito e por que eu estava de outro. Superficialmente, né? Porque todas nós estávamos na mesma situação. Aquelas meninas passavam muita merda na vida delas. Elas eram alvo de bullying, era alvo de perseguição, era alvo de brincadeiras sem graça, de boicote, de exclusão social. Acontecia um monte de merda. E às vezes, né? Elas se sentiam meio que forçadas a tomar certas escolhas, como fugir, né? Porque como é que você vai enfrentar sozinha um monte de garota covarde querendo te encher o saco? Não tem como. E é isso que ela fazia, ela matava a aula e isso acabava meio que abaixando a nota dela. E muitas vezes que ela se envolvia em brigas, não é porque ela começou, é porque os outros vinham até ela encher o saco dela. E na boa, como é que a menina vai reagir a isso com um monte de gente querendo pegar e matar ela, basicamente? Eu fazia a mesma coisa. Só que, ao contrário dessas meninas, eu fui um pouco mais estratégica, sabe? Eu matava a aula, mas como eu já contei em posts bem antigos, eu acredito que eu tenha contado, eu estudava no lado de fora da escola, eu ficava numa pracinha por perto, estudando. Tipo, eu aprendi mais no lado de fora da escola do que dentro, porque dentro tava todo mundo se matando enquanto eu tava lendo livro, essas coisas, sério mesmo. E aí eu ia nesses dias de prova, e aí eu simplesmente me dava bem, até eu começar a não mais querer estudar lá de fora e tal. Aquelas meninas, né, as minhas amigas, normalmente, quando elas matavam aulas, elas ficavam correndo atrás de namoradinho, e isso foi o erro delas, sabe? Porque foi nos amorinhos de vida delas que elas encontraram uma fuga. Eu fui lendo, né? Porque, na boa, dentro da escola, a única coisa que eu aprendi foi a sofrer calada. E nem isso, né? Porque olha a pessoa que eu me tornei, que reclama de tudo que aparece na frente. Então, né? Essa visão, né? Essa imagem que os pais tinham de mim de bem comportada, de boa menina por tirar boas notas, era por causa disso, mas um monte de gente tinha uma interpretação errada de mim por ser quieta. Algumas pessoas achavam que era sonsa, outras pessoas achavam que era boa garota. E nenhum dos dois. Porque não é olhando pra mim de longe que você vai entender a minha odiável figura. Mesmo as meninas tendo esse tipo de escolha de passar o tempo delas fora da escola com outra coisa, eu achava péssimo esse tipo de comparação. Por causa que você não tá no lugar dela, nessa pressão enorme que elas estavam vivendo e nessa necessidade de poder fugir um pouco.
de poder viver alguma coisa diferente. Tá, mas o foco desse vídeo, que eu já tô me perdendo, é sobre comparações baseadas no exterior. Isso é meio que assim, quando você vai na casa de uma pessoa, antes dela receber uma visita, ela normalmente arruma a casa. Ela pega toda a bagunça e coloca o pé debaixo do tapete, e quando você chega lá, ela e a família dela vão se comportar. A impressão que você vai ter sobre aquela família é que são, sei lá, são quase perfeitos, ou são perfeitos, dependendo do quão eles arrumem a casa e tal. E aí, pelo que eu vejo, muitas famílias chegam lá e começam a comparar a realidade deles com a realidade que eles estão conseguindo ver. E começar com essas bostas, tipo, ai, por que o meu filho não é como o filho daquela moça lá, que tá basicamente se amarrando ali pra não poder soltar os capeta dentro de casa porque tem gente vendo. Um outro exemplo é que quando alguém sai de casa, ela se arruma, certo? Você não vai ver o olho preto por insônia, por estar dias sem dormir, por causa da maquiagem tampando. Você não vai conseguir ver nenhum hematoma no corpo por causa da roupa tampando. Você não vai conseguir ver exatamente como tá aquela pessoa porque ela tá arrumada, porque ela tá disfarçada para poder sair por aí sem chamar atenção pros problemas dela. Sem falar que sorriso esconde muitas tristezas. E sorrir, filho, não precisa de muito esforço, não. As pessoas conseguem fingir que estão bem, muito bem. Às vezes a pessoa tá falando que tá feliz, que tá vivendo super bem na sua cara e tá falando a maior mentira dela. Um monte de gente mente ou pra poder, sei lá, ser mais aceita socialmente, ou sei lá, só pra poder esfregar na sua cara algum tipo de realidade que ela não tá vivendo. Porque por mais que todos nós passamos por dificuldades, as pessoas julgam como fraqueza estar passando por uma fase ruim, sendo que todo mundo passa por isso. Quando você se compara ou compara alguém a aparências, você está comparando uma realidade com basicamente uma ilustração, porque é só isso que você está conseguindo ver. Isso é injusto. É injusto com uma criança, por exemplo, que está passando por uma situação ruim, que está passando por bullying lá, você chegar e falar uma merda dessa. Ao invés de tentar entender a situação da sua criança, você fica tentando empurrar uma outra realidade a ela. E não vou falar que todas as escolhas são justificáveis, mas quando a gente está em uma situação, as nossas escolhas ficam meio que limitadas. Há algumas escolhas baseadas na situação, dá pra entender. E tem pessoas e pessoas, tem pessoas que não têm força suficiente para lidar com algumas situações tão bem, sabe? E na boa, o que é ser fraco? Ser fraco é você querer fugir de um monte de gente querendo te pisar. E na boa, isso não ajuda. Isso não cria nenhum tipo de incentivo a nada. Porque como é que ela vai ser uma outra pessoa em um outro contexto? Então essa é a minha mensagem para esse vídeo.